Deus, aleluia, com alegria, quero saudar as irmãs, a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem está feliz, canta. Amém. E nós estamos felizes, porque alcançamos a salvação das nossas almas. Nada pode tirar a nossa alegria, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Só quem tem essa esperança, adore ao Senhor, glorifique, exalte, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Eu já disse aqui para as irmãs, eu me sinto privilegiada, porque eu sei que é Deus que nos concede esses momentos tão maravilhosos, para estarmos juntas, né, nesse momento de comunhão, conhecendo pessoas novas, desfrutando de uma boa amizade. Alegre demais, quero louvar a Deus pela vida do pastor Sisaque, que é um grande amigo da minha família, um homem de Deus, que Deus tem usado para fazer um trabalho extraordinário. E não é porque eu sou psicóloga não, viu Mandilei? Mas a gente faz umas análises, né, irmãs? Né, Marta? Sem querer, querendo. Mas eu disse para o meu esposo ontem, eu tenho uma admiração pelas pessoas espontâneas e verdadeiras. O pastor Sisaque, ele é tão espontâneo, ele é tão verdadeiro, né? E ontem a Dirley falando, eu falei, opa, ela vai pensar que eu também estou analisando ela, né? Irmã, isso é maravilhoso, você tem que ser você. Sabe por quê? Porque quem te justifica é Deus. É tão interessante isso, que não precisa você ficar se justificando, porque o céu te justifica. Eu já cheguei em lugares para pregar, e o Espírito Santo testificou de alguém para mim, está vendo ela? Eu me agrado dela. Gente, isso é lindo demais. Não precisa você ficar falando, eu oro por você, eu amo você, não precisa. O Espírito Santo, quando você ora por alguém, ele se encarrega de levar essa mensagem lá. E aí nasce um amor no seu coração, você fala, mas nem convivo com a pessoa, mas eu amo aquela pessoa. É o Espírito Santo testificando no seu coração. Eu me lembro, uma vez, espera um pouquinho aí em pé, tá? Já vamos sentar. Estava orando por uma pessoa da minha família, e orando, Jesus salva, e um dia eu estava sozinha, na nossa congregação orando, a luta muito intensa, e o Senhor disse assim para mim, vocês estão orando errado. Eu disse, meu Deus, como assim, né? Aí o Espírito Santo disse assim, vocês estão pensando na reputação de vocês. Olha como que o céu lê, minha irmã, as nossas orações. Aí eu caí em si mesmo, porque a gente fica com vergonha, uma família sacerdotal, aí tem uma ovelhinha negra, aquela que as pessoas dizem, mas como? Filho do pastor, genro do pastor, neto do pastor. Gente, não é fácil não, só para quem está no ministério sabe o que é isso. E o Espírito Santo disse assim, enquanto vocês não amarem a alma dele para o arrebatamento, eu não vou testificar no coração dele, porque cada vez que a gente orava, mais distante ele ficava. Aí eu peguei o telefone, já liguei para um, já liguei para outro, olha o que o Espírito Santo me falou. E aí eu falei, desce esse amor no meu coração pela alma dele. Irmãs, não demorou tempo. O Espírito Santo foi lá. Ele achava que a gente não gostava dele, ele achava que a família queria ser muito certinha, ele não queria nunca ser crente. E o Espírito Santo foi lá, ele estava numa festa do mundo, bebendo, fumando, e o Espírito Santo foi lá.
numa tarde de domingo, ele falou: eu estava sujo que nem um porco. E o Espírito Santo entrou lá e disse: vai embora daqui, aqui não é seu lugar. Quando ele ouviu, ele disse assim: quando eu ouvi, não é uma coisa que você vai pensar se vai ou não, é uma ordem tão forte. Sabe que eu estou falando isso aqui, mas o Espírito Santo ministrando no meu coração, Deus vai emitir ordens aqui nessa noite, a respeito da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Quem crê, levante sua mão e adore ao Senhor nesta noite, aleluia. E ele disse: eu vou embora. E os colegas disseram: não, você não veio para ir embora agora. E a voz dizia: vai embora e vai direto para a igreja. Ele disse assim: para ir embora eu vou, mas para a igreja não. Pegou o carro, 100 quilômetros da onde ele morava, em alta velocidade. Quando ele se deu por si, ele estava no altar de joelho dobrado. Aceitou Jesus, reconciliou, está firme com Jesus. Aleluia, irmãs. Quantas vezes nós somos tão orgulhosos que a gente não ora por causa do sofrimento da pessoa, mas é porque a gente quer ficar livre daquele sofrimento. É verdade ou não é? Lembra da mulher Cirofenícia? Senhor, cura minha filha. Ela está miseravelmente endemoniada. Eu não aguento mais. Então, irmãs, que nós possamos estar na presença do Senhor com inteireza de coração. Amém? Até para orar, para cantar, para falar. Irmãs, eu falo todos os dias: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Eu queria que por um momento você fechasse os seus olhos e pedisse esse socorro do céu. Sonda-me, Espírito Santo, esquadrinha o meu coração. Quem sabe sua filha está num estado miserável de depressão, nas drogas, no homossexualismo, e até agora você está orando e nada está acontecendo. Aleluia, aleluia. A oração, antes de mudar as circunstâncias, ela muda a gente. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite: antes de acalmar o barco, eu quero acalmar sua alma. Receba o bálsamo de Gileade nesta noite. Oh, Ramangadashuri Mikomanas. Obrigado, Senhor, por nos permitir sermos orientados pela Tua palavra. Irmãs, é tão interessante essa caminhada com Cristo, que a gente aprende algumas coisas. E isso eu nunca mais esqueci, desde o dia que o Senhor falou comigo. Porque às vezes a leitura é assim: eu, as circunstâncias e depois Deus. Mas a leitura correta é eu, Deus e as circunstâncias. Amém? Pode descansar sua alma, senta. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós somos um exército. Viu, irmãs? Um dia eu estava ministrando num grande congresso, acho que tinha 1.700 mulheres. E o Senhor disse, lá eu no altar, o Senhor disse: bem assim mesmo, se todas essas mulheres lessem a Bíblia em voz alta dentro da sua casa,
tudo seria diferente. Você não sabe o poder que tem a palavra, minha irmã. Pega a sua Bíblia, leia na sala, leia no quarto, leia no banheiro, leia na sacada, leia na varanda, leia em voz alta, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você já imaginou quantas armas nós temos no nosso arsenal de guerra, irmãs? E tem crente que não conhece as armas que tem. Nós temos o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus. Sim ou não, irmãs? E é assim que a gente vence. Eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Nós estamos num movimento tão grande nesses últimos dias, e ao invés da gente cada vez mais ficar dependente de Deus, nós estamos dependendo das pessoas. Ora por mim, irmã. Não é assim? Não, minha irmã. Nós não vamos criar gente para ficar dependente a vida inteira, não. Olha para quem está do seu lado e diga: se explique, minha querida. É você e Deus. Lute suas batalhas, lute suas guerras, porque o Senhor é contigo. Fortaleça-se no Senhor. Irmãs, porque o mesmo acesso e direito que eu tenho, você tem, de entrar na sala do trono. Amém, irmãs? Amém. Diga para a sua irmã: para de chorumingar, querida. Deus te chamou para ser forte. Se a tua força for pequena no dia da angústia, se a sua alma recuar, Deus não tem prazer em você. Da próxima vez, se Deus me der uma oportunidade de estar aqui, pastora Rosângela, eu quero aplicar sobre o vitimismo aqui. Gente, esse é um caminho tão profundo de cura, mas não é isso que eu vou falar essa noite. Eu estava orando essa tarde, queria continuar aquele estudo que comecei sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, mas o Senhor me fez voltar para um texto, e é isso que eu quero meditar com as irmãs aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, no 2º livro dos Reis, capítulo 4, 2º livro dos Reis. Abra a sua Bíblia, irmã. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Eu gosto, quando eu não sei o hino de cor, eu abro a harpa, mas a maioria dos hinos que canto eu já sei de cor, da harpa. Mas abre a harpa, abre a Bíblia. Faça conforme a palavra de Deus manda. Jesus entrou na sinagoga e a Bíblia diz que ele abriu o livro. Então abre a Bíblia. Vamos ler 2º livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos para nossa meditação nesta noite. Parece que o assunto vai destoar um pouco do que a gente vinha caminhando, mas isso aqui também faz parte de uma mudança de mentalidade. Diz assim: é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, faz-os vazios e não poucos. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia.
E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restos. Esse é um texto que eu já preguei muitas vezes. Esse texto traz algumas revelações, algumas lições. Mas eu tenho... Sabe que cada um tem um dom, né, irmãs? Tem gente que foi chamado para pregar lá fora. Tem uns que foram chamados para pregar aqui dentro, né? Tem uns que foram chamados para ir à guerra, outros para cuidar da bagagem, sim ou não? Vai receber o mesmo galardão. E nesse tempo Deus tem falado muito comigo sobre cura. E eu tenho buscado do Senhor um entendimento. Eu disse aqui na terça-feira alguma coisa sobre a mulher encurvada, que era filha de Abraão, mas estava com um espírito de enfermidade. Não deixava de ser crente, não deixava de ter herança, não deixava de ser filha de Abraão, mas estava com um espírito de enfermidade. E Jesus viu nela. E a gente, com essas andanças, e conversa com um, conversa com outro, a gente percebe que há um adoecimento, até por causa do tempo que a gente está vivendo, né? Nós enfrentamos aí uma pandemia que trouxe assim algumas consequências que talvez são irreparáveis. Mas o que me chama a atenção, e eu quero que as irmãs prestem bem atenção, a gente não está falando aqui se é salvo ou não é salvo. Eu gosto de dizer, perdoados sim, e sarados. É uma pergunta. Perdoados sim, e sarados. Porque a gente entende que na cruz tudo é automático. Aceitou Jesus, morreu tudo, sua história. Não, não é assim que acontece. Nós não somos um robô. Deus não seria injusto para pegar a gente e dizer, você não tem história mais. Seria fácil para a gente, sim ou não? A gente vem carregando, irmãs, histórias, traumas, dificuldades, né? Perdas. E nós, como humanos, nós vamos digerindo isso, cada um da sua forma, e isso traz para a gente algumas doenças físicas, espirituais, emocionais e etc. Então, nós somos perdoados, porque o perdão é o sangue de Jesus, e nós fomos lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Agora, o Senhor disse, a Bíblia diz que Ele é a porta. A gente entra na porta, né? Mas a Bíblia diz também que Ele é o caminho. Então, depois da salvação, existe uma estrada para a gente percorrer. E nessa estrada é que você vai se aperfeiçoando, sim ou não? A palavra vem, te cura de uma coisa, a palavra vem, te cura de outra, Deus fala, você vai tirando. Quem entende assim, levante a mão só para me saber. Então, o que o diabo tem feito nesses últimos dias? Ele tem tentado colocar dúvida no nosso coração sobre a salvação. Esses dias eu cheguei na casa de um casal de idosos, ele já com mais de 90 anos, um irmão muito crente, um homem, ele jejua
Desde que eu conheço ele, toda quarta-feira ele tem 94 anos, jejum dele, lê a Bíblia. Quando eu cheguei lá, sentei na varanda conversando com ele, irmãs, eu fiquei assustada com aquilo. Ele disse assim para mim: sabe, Madali, eu fico pensando que o céu é tão puro. Eu vou dizer uma coisa, acho que ninguém vai alcançar o céu. Ah, na hora eu entendi. Olha aí onde que está o diabo botando a cabecinha do velho. Aí eu peguei a Bíblia, li os textos para ele. Ele ficou me ouvindo assim. Gente, nos últimos dias, escute aqui, o nosso problema não está mais com as coisas de fora. A nossa luta está travada aqui dentro. E nós precisamos dessa compreensão. Na cruz nada é automático, irmã. Se fosse automático, todos seriam salvos. Jesus não morreu por todos? Sim ou não? Mas todos vão ser salvos? Não. Quem não for à cruz não vai ser salvo. Então não é automático. Então quando eu olho esse texto bíblico dessa viúva, que vocês sabem a história, ela era casada com um obreiro, que era aluno da escola de profetas. Alguns dizem que o marido dela era Obadias, aquele moço, né, que sustentou os profetas, né, dentro dos buracos lá com pão. Diz que ele adquiriu essa dívida. Eu não sei disso não. Mas o certo é que a história, aí eu fico pensando, irmã, nada do que está aqui no cânon sagrado está por estar. Tudo tem um significado. Por isso que quando você lê a Bíblia, leia querendo entender. É como quando eu leio a história das mulheres da Bíblia. Mulheres como Eva, mulheres como Raabe, mulheres como Ruth, Áquisa, Noemi. Eu pergunto, eu quero entender por que essa mulher, até mulheres sem nome aqui na Bíblia, estão no cânon sagrado. Por que elas estão lá? Alguma lição tem, minha irmã. Então esse texto foi inserido aqui, contando a história de uma família, que estava na iminência de perder tudo. Porque uma mãe que perde os filhos, perde para ela tudo. Sim ou não, irmãs? Aí, o marido, não sei do que ele morreu. Morreu o marido daquela irmã. E quando o marido morre, ela corre ao pastor e diz: pastor, sabe, o meu marido era um homem fiel. Irmãs, eu acho isso aqui lindo. E eu gosto de ser sincera. A gente precisa dar testemunho de verdade de quem é o nosso marido. Será que a gente tem condições de dizer: meu marido é um homem fiel? Ontem, eu ouvindo nas poucas falas que eu troquei com a irmã Dirley, ela dizendo sobre a dedicação do pastor. Escreve, dobra o joelho, ora um pouco, depois levanta, escreve, depois ora. É assim, irmã, é a batalha. Mas é lindo isso. É testemunhando do que vê. Ela diz: meu marido era um homem fiel, mas ele morreu. Até aí tudo bem, meu irmão. O que acontece? Ele morreu, mas ele deixou uma dívida. E os credores vieram. E eu não sei como foi o acordo. Daquela época eu não sei como era o acordo. Mas como ele não pagou a dívida, o credor veio agora para levar os meus 2 filhos. Eu penso que se aquela mulher é igual a gente, ela foi lá na esperança do pastor chamar o tesoureiro da igreja. Sim ou não, irmã? Pagar a dívida, porque ela era crente, o marido era obreiro. Eliseu disse: pagar a dívida eu não posso. Aí Eliseu disse: mas o que você tem em casa? Que dá pelo menos, irmãs, vou dizer uma coisa para você. Uma parte a gente tem que fazer no milagre. Amém, irmãs? Amém. Tem gente que ele fica assim,
né? Esperando, não. Alguma coisa você tem que fazer para o milagre acontecer. Você tem que ter alguma coisa para iniciar o seu milagre. E nós falamos sobre isso aqui. Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Alguns dizem que esse azeite que ela tinha era o azeite da unção. Era bem pouquinho mesmo. Aí Eliseu diz para ela, volta para sua casa, pegue os seus 2 filhos, manda eles pedir para os vizinhos vasos emprestados e não poucos. Entra com eles para o quarto, fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e começa a encher esses vasos. Ela foi, as irmãs sabem da história, fez tudo, sim ou não, irmãs? Quando encheu, não tinha mais vaso, ela corre lá no profeta de novo. Irmãs, eu imagino a guerra que aquela mulher estava, gente. Os credores na porta, né? Ela querendo a solução. Ela disse, acabou, eu já coloquei tudo. Ele disse, agora, primeira coisa, pague a dívida. Mas não fui eu que fiz, mas você tem que pagar. Porque toda a sua descendência vai colher a dívida que você plantou. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero ampliar um pouquinho esse texto, porque eu tenho visto nesses últimos dias, o inimigo tentando nos cegar, nos tornar céticos, porque esse evangelho que usa a fé para se esconder e não querer se posicionar e não entender o que está acontecendo. Irmãos, quando a luta bate na porta, a gente fala assim, você não pode perguntar por quê. Pode, minha irmã, deve. Senhor, tudo bem, a luta veio, e agora? Eu quero entender por que tudo isso... Irmã, a gente não pode ficar cega, não. E o diabo tem tentado cegar. E minha irmã, creia, minha irmã, Deus vai fazer. Não, não é assim, querida. Pare, pense, pergunte, o que o Senhor quer me ensinar? Por que isso sobreveio? Porque nem sempre o que vem é provação. Tem muita coisa que é tribulação, que você mesmo pegou com a sua própria mão. E se eu peguei com a minha mão, eu tenho que devolver com a minha mão. Não posso ficar como uma pessoa, né, irmã? Achando que tudo vai acontecer. Eu conheço crente que tem... irmãs, eu vou abrir o leque aqui para vocês. Uma vez eu estava orando na igreja, e o Senhor disse, vai na casa da fulana, uma amiga minha, e diga para ela que ela precisa, ela era crente de oração, tudo, devolver a honra do marido dela, porque o marido dela era cachaceiro, pinguço, um ébrio. Então ele chegava em casa, ela chutava ele, puxava ele igual um cachorro para o banheiro. Toma banho aqui, seu porco. Irmãs, olha que o céu, olha a leitura do céu. Deus não gostou, não. Ela tirou a honra dele como pai, como sacerdote, independente se ele era um ébrio, ele era é princípio, irmã. Isso aqui é princípio. Princípio de honra. A mulher de Provérbios 31, se tem uma coisa ali que é ressaltada dela, é que ela aprendeu a honrar. Isso é muito sério para nós. Eu cheguei lá e disse para ela, ela disse, engraçado, eu estava lavando louça, e o Espírito Santo falou isso comigo. Mas ela faleceu sem conseguir. Sinto muito, irmãs. Nos últimos dias até tentou. Mas o que eu quero dizer com isso para as irmãs? É que tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente quer culpar isso ou aquilo, mas a gente não para, minha irmã.
Quando a luta chegar, pare. Pare. Não sai gritando não, não sai ligando para todo mundo não. Não queira ser coitadinha não, pare. Um dia uma irmã ligava todo dia para mim, todo dia, pedindo oração, contando a história, todo dia. Aquela enche linguiça e diz, enche linguiça. Um dia eu falei, quando ela ligou, eu falei, Jesus, não aguento mais. O que eu vou falar para essa mulher, Senhor? Não aguento mais. O Senhor disse assim, diga para ela, que não se varre enquanto o vento assopra. O que Deus estava dizendo? Fala para ela parar. Porque você já tentou varrer o vento assoprando? O que acontece, minha irmã? Você só se cansa. Então, aqui, irmãs, vamos lá. Quando a luta chegar, não é questionar Deus, não é isso não. É porque a gente tenta fazer diferente. Ao invés da gente entender que é a luta que nos classifica, a gente quer classificar a luta, sim ou não? A gente tem que entender. Por que me veio isso? Alguma coisa eu vou aprender aqui. Vou aprender a ser mais humilde. Vou aprender a falar menos. Amém, irmãs? É assim. Aprende ou não aprende, irmãs? Irmãs, eu já tive tanto embate com o Espírito Santo que eu saí envergonhada. Tem aquela vergonha. É porque ele diz, não, você é que está errada. E você quer que o outro esteja errado. E ele diz, é você. Para. Né? Mude. E é isso que Deus está falando conosco. Então, quando a luta vier, não é você que tem que classificar. Ah, essa luta veio por causa de... Não, deixa a luta te classificar. Você só vai participar do tempo kairós de Deus, que é o tempo perfeito, se você se comportar no dia da angústia, como o Senhor quer que se comporte. Isso aqui é muito sério. Outro dia eu vou falar sobre o kairós para vocês. Mas vamos lá, continuar aqui o texto. Então o diabo tem tentado, irmãs. E a gente fica observando essas coisas. E as pessoas estão aí, sofrendo. Minha irmã, eu começo a orar por uma coisa. Quando eu percebo que o negócio fica engastanhado, eu falo, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Ou vamos parar para olhar, vamos parar para observar. Porque a gente fica ali, oh meu Deus. Irmã, não adianta não, querida. Se você não tiver com a chave certa, a porta não abre. A porta está aí, você está com um bolho de chave, mas nenhuma é o segredo da fechadura, não vai abrir. Porta não abre porque você chora diante dela. Porta se abre com a chave certa. E é isso que nós precisamos entender. Está com a chave certa na hora que a porta fechar. E o diabo tem tentado colocar diante de nós, tornar a gente cético com relação à legalidade que tem adoecido o povo de Deus. Esse é um assunto que, se eu pudesse, eu pregaria todos os dias. Quando a gente olha para esse texto, uma crise foi instalada na casa desta viúva. O que é crise? Crise é uma mudança súbita de alguma coisa. Está tudo bem daqui a pouco. Você está dirigindo de boa, daqui a pouco um acidente. É uma crise. Não estava previsto. E foi o que aconteceu. A mulher estava tranquila. Meu marido é pastor. Está tudo bem. De repente morre. Instalou-se uma crise naquela família. Um momento de desordem naquela família. E nós precisamos entender
que a cobrança vem. O Senhor disse para Davi: Davi, você está perdoado. Foi ou não foi? Te perdoei. Mas a espada nunca sairá da sua casa. O que é isso, irmã? Consequência. Pagamento. Então, por isso que eu disse que não existe essa questão da gente achar que é tudo automático. Não. Plantou, colhe. Agora, que eu acho mais lindo ainda, que quando o povo de Israel ia para a colheita, isso aqui me alegra muito. O Senhor disse assim: não precisa colher tudo, deixa cair os rabiscos. Você sabe que tem coisa que pela misericórdia de Deus Ele não permite a gente colher? Amém, irmãs? Eu acho, é bíblico isso aqui. Agora o que eu quero falar? O primeiro ponto. Nessa casa, por que se instalou a crise? Existia uma legalidade. Sim ou não, irmãs? Claro. O credor não foi lá sem ter legalidade para ir lá. Ele tinha ou não tinha? Ele podia ou não podia levar os filhos dela? Podia, por quê? Tinha uma dívida. Ela podia dizer: mas não foi eu que fiz, mas foi seu marido. Tem uma dívida nessa casa. O pai fez a dívida, a mãe fez a dívida. Então ele está no direito legal dele de receber a sua dívida. E o que ela queria, talvez? Que Eliseu fosse lá, pagasse a dívida. Olhe para quem está do seu lado. A sua família. Irmã, mas olhe bem, fale bem. Porque tem verdade que a gente vai ouvir uma vez só. Diga para ela: sua família é problema seu. Está resolvido, irmãs? Está resolvido? Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode dar aleluia, dá aleluia. Eliseu falou isso para ela. O problema da dívida é de vocês. Agora, você faz a dívida e quer que o outro paga com você? Não, não é justo isso. Amém, irmãs? Então vamos lá, o primeiro ponto. Existia uma legalidade. Porque às vezes a gente acha que é uma batalha espiritual, mas não é, uma legalidade que está instalada. Aí você fica lutando errado e nunca vence. Porque se você lutar com as armas erradas, você não vai vencer essa batalha. Às vezes a gente pensa que é batalha e é legalidade. Ela pede ajuda ao profeta e ele diz: olha, minha irmã. Porque hoje tem um povo aí, minha irmã. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser, está no meio, né? O pior crente não é o da direita, é o que está na esquerda. Ele não está lá nem cá, entendeu? Ela esperou que o Eliseu ia dizer para ela assim: minha irmã, vamos orar. Você não já ouviu isso, minha irmã? Porque a gente não quer entender a coisa, a gente fala: vamos orar. A gente não quer se envolver, a gente manda orar. Eliseu disse: minha irmã, aqui nós não podemos só orar não, querida, por socorro. Aqui nós precisamos quebrar a legalidade. Aleluia! Quem está entendendo, dá glória a Deus. Com esta palavra de hoje, você vai mudar a história da sua descendência. Aleluia! Tem gente que vive uma guerra constante e acha, irmã Rosângela, isso é porque eu tenho chamada, o diabo não gosta de mim. A guerra constante. Isso aí é por causa da inveja. Ele está na luta. Isso aí é porque a pessoa não gosta de mim. Isso aí é porque Deus me chamou. É fácil falar isso, meu irmão, é cômodo. Mas nem sempre é por causa do chamado, da inveja. Porque o que muitos chamam de batalha espiritual, Deus chama de consequência legal não tratada. Quem está entendendo, diga amém.
Irmã, essa palavra tem que clarear sua mente. A partir de hoje, você não é mais inocente. Vai churumingar se quiser churumingar, Maria Choronda. Mas que você está aprendendo hoje, que o que você vem chamando de batalha, Deus está dizendo, isso aí é falta de quebra de legalidade. Que alguém abriu e não fechou. Isso. Glória a Deus. Eliseu estava dizendo em outras palavras, minha irmã, saia da oração emocional, porque agora é hora de entrar na oração jurídica. Diga para quem está do seu lado, você precisa ouvir verdade, minha irmã. Saia desse nível de oração emocional. Porque aqui a oração é jurídica, é quebra de legalidade. Aleluia, aleluia. Porque o problema, irmã, não está só no que você sofre, não, mas no que você ainda sustenta, mesmo inconscientemente. Escute isso aqui. O problema não está apenas no que você sofre, mas no que você ainda sustenta inconscientemente. Olha a fala dela. Meu marido fez uma dívida, morreu e deixou a dívida. Eliseu disse, então o problema aqui, minha irmã, não é jejuar e nem orar. Quem está entendendo? Porque senão, minha irmã, em vez da sua fé fortalecer, ela vai enfraquecer. Porque se você começa a orar, a coisa não funciona, você ora. A Bíblia diz que a coisa que demora enfraquece a esperança. Sim ou não? Está na Bíblia. Você está orando, 50, 60 anos. Não saiu? Oh Deus, tu sabe que eu sou tua filha, não aguento mais. E aí você não tem a compreensão que você tem que sair desse nível de oração emocional e agora entrar na oração jurídica. É isso que Eliseu está dizendo para ela. Minha irmã, eu não posso fazer nada se você não quebrar essa legalidade. Não tem oração, minha irmã. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Enquanto há legalidade para o diabo, Deus não age. Amém, irmãs? Segundo, Eliseu está dizendo, você ora por libertação, mas não destruiu os fundamentos do cativeiro. O que é isso? Está orando, mas não parou para analisar. Eu vou contar uma experiência aqui para as irmãs. Meu esposo passou 8 anos desempregado. Não foi 8 dias, irmã, nem 8 meses, foram 8 anos. Sem ganhar uma moedinha de 10 centavos. Pensa. Mas tinha uma legalidade. Não é sobre isso que eu vou falar agora. Aí, Deus ficou em silêncio conosco muito tempo. Não falava nem se ia, nem se não ia. Um dia Deus quebrou o silêncio, usou um pastor, falou com ele. A partir de hoje, Deus vai mudar o cativeiro. Eu vejo escrito na sua testa, Novo Horizonte. Foi falando e foi falando. Tá. Meu marido era funcionário público. Na época do governo Collor, ele foi demitido ilegalmente. E depois de muitos anos, ele recebeu anistia, voltou para o trabalho público. E aí ele começou a ganhar bem. Irmã, entrou, já começou o dinheiro na conta. E aí, a gente que vivia com 50, agora está vivendo com 500 e não está dando. Falei, ué, mas não está certo isso. Quem vivia com 50 até pouco tempo, agora está com 500 e não está dando certo. Não tá... Aí eu orando, irmãs, eu estou dizendo para vocês, é prática de vida.
coisa engastanhou, querida. A coisa enroscou. Para tudo. Fui para o joelho, Senhor Deus, o que está acontecendo? O Senhor disse, sabe o que está acontecendo? Porque meu marido, ele ficou tão feliz com a benção, que ele começou a dar uma esmolinha para cada santo. Aí Deus, sabe por que não está dando? É porque ele está dando para quem eu não quero abençoar. Está querendo ser melhor que eu. Se eu fechei a porta para ele, é porque eu não quero abençoar. Ele está pegando do que dei para ele, para desfrutar, e dando para o outro. Aí eu, já saí dali, fui para casa, chamei ele. Falei, sabe por que não está dando? Na hora. Aí ele, é verdade. Parou, voltou tudo ao normal. Veja, minha irmã, veja aí. Uma coisa simples. Mas o que eu quero que você entenda? Você tem que parar, querida. Seja a luta que você está passando. Pare, porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. É uma dívida, é uma legalidade. Ele vai te mostrar. Isso que eu chamo de maturidade espiritual. Quem tem essa capacidade de fazer essa análise é maduro espiritualmente. Ele não fica falando, eu estou sofrendo, irmã, por causa da perseguição. É o diabo. Não, minha irmã. Porque quando você está livre, todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém, irmãs? Então Eliseu está dizendo, você não destruiu, você jejua, ora, mas você alimenta o altar, o ciclo que ainda está de pé. Você tem a dívida, minha irmã. Ora, jejua, mas não tira a dívida. Não muda, não vai mudar, minha irmã, não vai mudar. E o que é essa legalidade? Aqui era uma dívida deixada. Irmã, o credor podia pegar e levar. Ele tinha e Eliseu sabia disso, ele conhecia as leis. Agora, o que pode ser uma legalidade, irmã Madali? Legalidades são alianças não quebradas, votos não cumpridos, veja aí, mágoas, pactos não discernidos, perdão não dados. Você vem lá do mundo, lá você fez algumas alianças. Você sabia que o sexo é uma aliança? A Bíblia diz que o coito, na hora do coito, acontece um sobrepujar de espírito. Sexo, irmãs, é espiritual, não é físico apenas. O espírito desse sobrepuja sobre esse espírito. Aí uma mulher que teve vários homens, ela fez várias alianças, porque sexo é pacto de sangue. Ela vem carregando vários espíritos. Aí ela aceita Jesus, recebe o perdão, mas não quebrou os pactos. Porque é isso você que tem que fazer. Eu já vou falar sobre isso. Tudo aquilo que você ou sua linhagem fez para o reino das trevas agir em determinada área da sua vida. O inferno, irmão, o diabo, escute isso aqui, não invade qualquer território, ele só opera onde encontra direito legal. Eu vou explicar isso aqui. Tem gente que fala, mas o diabo, irmã, ele encontrou um direito legal. Porque se ele não, ele luta. Ele tenta, porque a Bíblia diz que ele está como? Rugindo como? Leão ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Não tem legalidade, ele tenta, mas ele não consegue. Quem está entendendo, diga amém. Aí você diz, irmãs, eu parei um dia, tinha um caso para ser resolvido ministerialmente, e foi uma luta muito grande e a família acabou perdendo.
E o Senhor disse, sabe por quê? Porque eles abriram uma legalidade. Falando. Ó, língua abre legalidade. Sabia disso? Uma palavra que você fala e não retira, ela abre legalidade para a atuação do maligno naquela área. Eu lembro quando casei, eu trabalhava numa agência bancária, aí eu mudei de cidade, pedi minha demissão e fui. E meu marido ganhava muito bem, e eu acostumada a ter meu dinheiro. Lá na minha casa, minha irmã, a gente não pedia dinheiro. Estava um dinheiro em cima do balcão, a gente pegava e falava, mãe, eu peguei aquele dinheiro. Então eu acostumei. E aí eu casei, fiquei desempregado, tive que pedir. Aí um dia ele disse assim, para que você quer? Minha irmã, aquilo foi uma ofensa. Aí eu falei uma palavra. Olha o que eu disse para ele. Escute aqui. Esse barco vai, mas um dia ele vai voltar. E você vai me pedir uma moeda. Escute isso. Irmã, não passou muito tempo, ele foi demitido, ficou 8 anos desempregado. Até que eu entendi, com muita oração, já não aguentava mais, o Senhor disse, você vai ter que retirar essa palavra. Veja o que uma palavra faz, abre uma legalidade de atuação do maligno naquela área. Tem gente que já está se identificando aí, mas é para isso mesmo, irmã, e a gente tem que ter humildade de entender. Então o diabo não age aonde não tem legalidade. Não adianta orar enquanto você continua sustentando as brechas, já vou terminar, que deram acesso ao inimigo. Ele disse à viúva, você precisa destruir os fundamentos, pagar a dívida. Irmã, não se quebra a legalidade só com fé. Legalidade se quebra com fé, discernimento, revelação e posicionamento. Aonde foi que foi aberta essa legalidade? Às vezes foi aberta lá na sua ascendência. Mas aqui nós vamos começar de nós. Porque eu não posso mudar minha ascendência, mas eu posso mudar minha descendência. Amém, irmãs? A legalidade pode morrer em você, desde que você se posicione. Ah, irmã, minha família é aquele povo embolado financeiramente. Nunca tem nada. Eu conheço gente, irmã, que ganha 40 mil. E pasmem vocês. Anda de carro velho. Roupa remendada. Legalidade, minha irmã. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. Legalidade. E quanto a pessoa, você não para, poxa vida, a minha mãe se comportava assim, e a gente nunca conseguiu. Eu vou mudar, porque você vai mudar a sua descendência, a história dos seus filhos, netos, tem que quebrar em você, tem que mudar a partir de você, aleluia. No Salmo 91, tem um demônio denunciado por Moisés, que é o laço do passarinheiro. Ele é um espírito de aprisionamento. Esse espírito, ele não se limita a só uma área. Ele pode prender emoções, finanças, relacionamentos, ministério. A missão dele é manter pessoas amarradas, sem que elas percebam que estão no cativeiro. Elas ficam presas e elas não percebem. O passarinheiro, irmãs, é um inimigo que prepara ciladas e armadilha. No mundo físico, vocês sabem que o passarinheiro prende pássaros. Mas no mundo espiritual, ele prende emoções, prende finanças, prende ministério, prende relacionamento.
E a pessoa não percebe que ela está presa. O negócio é tão bem articulado. É por isso que o salmista diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas quem que vai ter este livramento do laço do passarinheiro? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você só estará no esconderijo do Altíssimo se não tiver legalidade para o diabo. Aí ele vai te livrar. Ele não vai te livrar depois que você cair no laço, é antes de cair no laço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já vou terminar, irmãs. Esse laço, ele só atua quando encontra a brecha. Ele se alimenta de legalidades espirituais, abertas pela própria pessoa ou por sua linhagem familiar. Essa legalidade pode vir através de pecados não confessados, alianças erradas, palavras, maldições liberadas. Irmãs, não precisa ser muita coisa não. Uma palavra que você disser para um filho, meu Deus. Eu já, não sei se a Marta, as outras irmãs são psicólogas, já trataram pessoas assim, que estão vivendo amarradas por uma palavra da mãe. Você não vai dar nada. Homem nenhum vai aguentar você. Quem já ouviu isso, irmã? Olha o que o diabo faz. Opa, abriu uma legalidade. Ele pega essa palavra e começa a agir para que ela cumpra. E aí tem gente que ainda bate no peito e diz: está vendo? Não falei. Você não falou, você abriu legalidade para o diabo agir. Então não adianta orar enquanto você sustenta essa legalidade. Você não rompe. Tem legalidade, irmã, que é o jeito da gente. Você diz: eu sou assim. Eu tenho gênio forte. Você gosta de gênio forte, mas isso aí não é nada de personalidade, não. Isso é pecado. É porque minha personalidade é forte. Isso é pecado, querida. Não tem isso na Bíblia, não. Esse jeito de você tratar seu marido, você está abrindo uma legalidade para a sua descendência. Agora eu fico pensando, irmãs, se os filhos é a coisa que mais as mães amam nessa terra, sim ou não, irmã? É laço da alma. E você não consegue se posicionar para quebrar a legalidade. Você não consegue pedir perdão, é orgulhosa, porque a coisa que mais impede a gente pedir perdão, irmã, não é nem o que o outro fez, é o orgulho que a gente tem. Porque a gente pensa assim: ele que fez, ele que tem que pedir perdão. E a falta de perdão abre uma legalidade que vai passar para a sua descendência. E nesta noite, Deus me trouxe aqui para esse último dia, para dizer para você: saia da oração emocional e entre na oração jurídica. Fique de pé. Aonde está a legalidade? O que vem repetindo na sua descendência? O que vem repetindo? Tem família que a avó divorciou, a mãe divorciou, a filha divorciou. Isso é legalidade. Tem família que o bisavô morreu de câncer, a tia morreu de câncer e foi virando. É legalidade. Está repetindo os sintomas. Tem família que ganha e perde. Legalidade. Tem família que vive numa guerra entre... Legalidade. Aí você fala: mas eu não posso mudar minha mãe. Você não pode. Mas você pode mudar a partir de você. A história dos seus filhos. Eliseu disse para aquela mulher: não adianta jejuar, nós não vamos orar, porque tem hora que não é hora de oração, minha irmã, tem hora que é hora de ação. E nessa noite, Deus te trouxe aqui para você quebrar esse altar que você tem alimentado. Tem gente que diz assim: eu sou assim e vou continuar assim.
E Deus está te chamando para mudar a sua descendência. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar aqui para as irmãs. Eu sou filha de pastor. Veja como que o inimigo, irmã, ele não perdoa. Você pode fazer até inconsciente o ato, mas ele não perdoa. Ele não quer saber. E nós, uma família simples, naquela época, casa de pobre era construída assim, constrói uma peça, depois emenda a outra. Era assim ou não era, irmã? Eu morei assim. Então lá na minha casa era assim. Meu pai construiu o quarto dele, o nosso quarto e uma sala e uma cozinha. Nós éramos 3 meninas e tinha meu irmão, o caçula dos homens. Mas ele não podia dormir no quarto com a gente, que o quarto também era pequeno. Meu pai fez um quarto emendado com o corpo da casa, mas não fazia parte da casa. A porta que o meu irmão entrava era para o lado de fora. Então ele entrava e saía. Porque é assim, quando Eliseu disse para essa mulher: fecha a porta sobre ti e teus filhos, está dizendo: tire a legalidade da vida deles também. Você tem essa autoridade. Irmãs, eu vou dizer isso aqui: você tem autoridade para mudar a história da sua família. Esse meu irmão desviou, ficou quase 40 anos desviado. Meu pai era pastor, mudava de uma cidade para outra, viajava para lá e para cá. O diabo colocou no coração dele, olha só, meu pai não fez aquilo consciente, irmã, e nem proposital. Mas o diabo falou: opa, aqui está uma brecha. O diabo colocou na mente dele que ele era desprezado. Escute aqui. Passaram-se os anos. Um dia eu disse para minha mãe: mãe, eu não aguento mais ver o Marco assim. Nós vamos ter que entrar num propósito. E eu comecei a orar, irmão, 1 ano jejuando e orando para Jesus salvar. E um dia, meu pai me ligou e disse: eu estou chegando. Ele morava no interior. Aí eu busquei ele na rodoviária e disse: pai, você vai lá para casa? Ele disse: não. Meu pai, um homem sem cultura, sem conhecimento. Mas olha como que o Espírito Santo faz. Ele disse: minha filha, Deus falou comigo que sou eu que tenho que reintegrar seu irmão ao corpo da família. Tirar essa legalidade, porque por muito tempo ele se sentiu desprezado. Eu vou para a casa dele. Irmã, não durou poucos dias. Meu irmão aceitou Jesus, hoje é diácono da igreja, é uma bênção. Quebrou a legalidade, mas quem que abriu a legalidade? Ele, então ele tirou a legalidade. Está vendo, irmã, que às vezes é inconsciente, é involuntário, mas o diabo é o nosso adversário, ele não pensa. Se abriu, a sua descendência entra. Eu estava falando para as irmãs da questão de alianças não quebradas. Irmã, mas eu era do mundo, eu tive vários maridos, eu tive vários namorados. O que eu vou fazer? Você vai liberar essas alianças. Você vai dizer, se você lembrar: João, eu quebro agora essa aliança que fiz com você. Maria, Joana, José, Bernabé, seja quem for, você vai quebrando. Veja uma coisa muito séria. Está aqui as irmãs que podem corroborar que eu estou falando. Tem gente, tem famílias que são pobres e que dorme todo mundo no mesmo quarto, porque não tem onde dormir. Aí os pais esperam os filhos pequenos dormir e mantêm relação naquele quarto. Os espíritos sobrepujam e a criança, ela já é afetada. Abre-se uma legalidade na vida daquela criança. Esses dias eu vi uma menininha, irmãs, devia ter 5, 6 anos. Mas, irmãs, o andado da menina era tão sensual. Uma criança
E o Senhor disse uma legalidade que foi aberta. Os pais fizeram sexo no quarto que ela estava. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero orar. Você pode quebrar. Mas foi meu marido que fez a dívida. Mas você pode quebrar. Eliseu disse: você só vai viver depois que pagar a dívida. Irmão, o que eu vou dizer para você? Você só vai viver uma vida plena na sua família depois que pagar a dívida. Aí você vai ver o que é viver em família. A bênção de Deus. Aquele filho seu que não é crente vai entrar por aquela porta sem ninguém chamar, e vai levantar a mão e vai dizer: eu quero ser crente, porque a dívida foi paga. E o diabo não pode mais prender, levar os seus filhos. Tem muito filho de crente desviado, e o povo diz: é porque o diabo tem raiva de crente. Às vezes não é, irmã. É legalidade que você deu. Aí eu disse: perdoados sim, e curados. Como está a história da sua família? Eu quero orar pelas mães que estão aqui e que vão se levantar e vão se posicionar e vão dizer aonde está a legalidade, e Deus vai te mostrar. Quem crê assim, levante a mão. Pare de orar, irmã, nessa hora emocional. Vamos para a jurídica agora. Senhor, o negócio não vai. Aonde tem uma legalidade? Eu estou orando 20 anos. Tem uma legalidade aqui. Tem, irmã, tem uma legalidade. E eu vejo, irmãs, que mesmo no meio evangélico a gente tem uma dificuldade para pregar sobre esse tema. Porque o diabo quer manter a gente cego sobre isso. E aí a gente fica aí patinando. Porque, irmã, imagina uma mãe que está aqui dentro. Você não é um robô, querida. Você tem sentimento. O filho está na droga. Você acha que você tem uma paz para ficar adorando aqui? Não tem, minha irmã. Quando você dobra o joelho, não é para adorar, é só para chorar. E Deus não quer isso. Ele quer adoração. E Deus quer te libertar para adorar, para cultuar. Eu quero orar. Eu quero que você saia do seu lugar e veja o que Deus vai fazer. Saia do seu lugar. Eu não sei qual é a história, minha irmã. Vem, eu vou esperar você vir. Irmã Rose, da congregação Elince, a irmã tinha uma enfermidade há mais de 20 anos em seu pé direito. Na oração ontem final, ela foi curada. Amém, irmãs? Amém? Eu quero que essas mulheres olhem para mim. O poder está na sua mão. Vai mudar tudo, irmãs. Sua mente abriu hoje. Você vai orar: Senhor, aonde está? Porque às vezes a gente não está vendo. Foi uma coisa involuntária. Mas o Espírito Santo revelou para o meu pai. Vai revelar para você aonde está a legalidade que prende seus filhos, que prende seus relacionamentos. Que a pessoa não é chata só porque quer ser chata, minha irmã. Ela vem de uma legalidade. Essa amargura aí é uma legalidade. Essa semana eu recebi uma chamada de uma irmã. Ela disse: irmã, eu oro e nada muda. Não aguento mais. Já perdi minha força. Eu disse: eu vou conversar com você. Porque nós vamos sair dessa oração emocional. Vamos partir para a jurídica agora. Não está mudando, não está acontecendo. Tem alguma coisa parando aí, minha irmã. Quem entendeu, diga amém. Você concorda
Só quem veio aqui na frente. Nós vamos fazer uma aliança com Deus agora. Você concorda em orar juridicamente nessa noite? Mas nem para você chorar aqui. Porque se você for diante do juiz, chorar, 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 ele pega os autos do processo. Mas está escrito aqui, minha senhora, que a senhora roubou, que a senhora fez. Está aqui, ó. A senhora vai ser presa. Mas eu não posso, eu tenho meus filhos pequenos. Não interessa. Nós temos que agir assim, minha irmã, ó, cônscias das nossas atitudes. Diga para você, a partir de hoje, eu vou trabalhar diferente. E tem uma coisa, irmãs, quando a legalidade é quebrada, os filhos vêm sem você chamar. O marido vem, a vida financeira muda, os relacionamentos mudam. Tem uma dívida, vai ser paga. E como que eu vou pagar essa dívida? Perdoando, quebrando alianças, mudando de comportamento. Mas minha mãe era assim, eu sou assim. Vai continuar para sua descendência. Minha mãe era assim, mas eu não vou ser assim. Quebra. Põe a sua mão no seu coração e diga: se depender de mim, toda a minha descendência será abençoada. Olha só o que você está falando. E agora você vai orar e vai dizer: Espírito Santo, não me deixa enganada. Seja o que for, me mostra. Eu estou pronta para pagar a dívida. Podemos orar? Podemos orar? Não tem mais ninguém para vir à frente? E nessa oração, Jesus vai curar, vai salvar, vai libertar. Irmãs, eu estou falando porque o Senhor está falando no meu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a palavra foi pregada como deveria ser pregada. Está tudo bem na sua casa? Como estão seus filhos? Eu fico pensando, irmã, que a gente está aqui orando e glorificando e ganhando e recebendo tanta palavra boa. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E onde estão seus filhos? Cadê eles? Dá para ter paz assim, minha irmã? Não dá. Você é mãe. Quem sabe a quebra de legalidade é você morder sua língua, minha amada. Retirar o que você falou. Eu ouvi uma irmã me dizendo, ela disse, em pranto, ela disse assim: irmã, isso é tão forte. A minha filha era bem pequenininha, ela foi passar as férias na casa da tia, passou 40 dias mais ou menos. Quando ela voltou, eu fui buscar ela no aeroporto, que ela era criança, e ela tinha engordado muito, e eu disse: você não é minha filha gorda desse jeito. Nunca mais, minha irmã, a minha filha se aprumou. Vive com depressão, não conseguiu casar, não consegue emagrecer. Eu disse: você vai ter que chamar ela e retirar essa palavra. Você é minha filha sim, me perdoa, eu retiro essa palavra e abençoo a sua vida. Irmã, está feito. Você sabia o tanto de autoridade que tem a fala de uma mãe? Vocês sabem disso, né, irmãs? Sabem ou não sabem? Então tem mãe aqui que vai precisar hoje, não é amanhã, minha irmã. Liga para o filho, para a filha, para a nora, para quem quer que seja, para o neto, e diz: meu filho, eu estou retirando uma palavra que eu disse, um comportamento que eu tive. Amém, minha irmã? Mas pare para pensar, tem trabalho pela frente.
pegar os filhos, trancar, emprestar vasos e deitar azeite. Porque Deus vai te dar condições de pagar essa dívida. Porque você entendeu a palavra, porque você acreditou. Vamos orar? Já passei 3 minutos, mas eu quero orar agora. Se quiser cantar, pode cantar. Feche seus olhos. Irmã, agora é você e Deus. A dívida é sua, é você e Deus. Eu vou te dar 2 minutos para você falar o que você precisa falar para Deus, e já vou orar. Pode falar. Pode cantar bem baixinho. De cima do altar, que essas famílias sejam alcançadas nesta noite. Famílias sejam alcançadas nesta noite, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Olha agora para mim. Deus conta com você. Eu estava orando ali e o Espírito Santo disse isso ao meu coração. Você vai fazer a sua entrega para vencer essa dívida. Irmã, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui o céu está assinando. É uma aliança. Eu não sei o que vai vir, mas o Senhor vai te manter forte. Porque agora você vai fazer uma aliança com Ele. Amém, irmã? Você vai perdoar. Você vai liberar o perdão.
seja para quem for. E nessa liberação do perdão, você está dizendo: vou cooperar com o trabalhar de Deus. Só você que precisa perdoar. Põe a mão direita no seu coração. Irmão, não tenha vergonha não, aqui é a sua família que está em jogo. Agora você vai lembrar da ofensa e do ofensor. Escute aqui que isso aqui é sério. Você vai lembrar da ofensa, do que fizeram, da pessoa que fez, e você vai dizer 3 vezes: eu te perdoo, o nome da pessoa, e vai dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Vamos lá? Você vai lembrar. Lembrou? Diga para você ouvir, não é aqui no pensamento não, diga para você ouvir. Seu nome é Maria, se é João, diga: João, eu te perdoo em nome de Jesus. João, eu te perdoo. Vai dizer, para você ouvir. Pode fazer, pode fazer. Em nome de Jesus. Enquanto você fizer, lá onde está seu filho, as cadeias vão quebrar. Lá onde está sua filha, seu neto, seu marido, seu parente, aonde estiver um da sua descendência, será alcançado nesta hora. Ai, namana, surimico, manava, sudecas. Faça, faça, faça. Eu não posso abraçar todas vocês, mas você vai escolher uma irmã e vai abraçar e diga com ela: Deus conta com você. Vai, abrace bem forte. Deus abençoe, irmã Rosângela, desculpe pelo horário.